Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje estamos trazendo a quarta aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Pong na Unity. E como você se lembra, na aula passada, nós criamos e programamos a nossa bolinha. O que significa que se iniciarmos o nosso jogo, veremos que se liga, agora temos uma bolinha que bate e rebate de um lado para o outro, e toda vez que colide com alguma coisa, toca um sonzinho. Muito da hora. Então, agora que a gente já tem tanto os nossos jogadores quanto a nossa bolinha funcionando 100%, tá na hora de criar os gols do nosso jogo. Já que no momento, por mais que a nossa bolinha consiga de fato ultrapassar o gol do jogador, vamos deixar marcar gol, absolutamente nada acontece. Então, é exatamente isso que estaremos fazendo nessa aula. Então, bora lá. A primeira coisa que precisamos fazer, galera, para criar um gol é de fato criar o gol, né? Então a gente precisa de algum jeito identificar se a nossa querida bolinha saiu da tela, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. E para fazer isso, galera, é bem simples, a gente vai estar utilizando mais ou menos a mesma técnica que utilizamos aqui no nosso teto e no nosso piso, que como vocês se lembram, nós criamos Game Objects vazios, que são Game Objects invisíveis, e adicionamos um Collider neles. E com isso agora a bolinha não consegue mais sair da tela. Então o que a gente vai estar fazendo agora é também criando um Game Object vazio para os nossos gols, porém estaremos fazendo algumas pequenas alteraçõezinhas neles. Então, bora lá fazer isso. Primeira coisa que precisamos fazer é de fato criar esse Game Object vazio. Então aqui na aba Hierarquia, vamos clicar com o botão direito em cima dela e vir em Create Empty para criar um Game Object vazio. Em seu nome colocaremos Gol do Jogador 1, já que teremos tanto o Gol do Jogador 1 quanto o Gol do Jogador 2. E depois apertaremos Enter para confirmar. E agora, como de costume, vamos trazer o nosso Game Object para o centro da tela, porque ele não está exatamente no centro. Então, aqui na aba Inspector, clicaremos com o botão direito em cima do componente Transform, iremos em Reset, desse jeito ele será zerado. E agora a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar um componente de colisão nele, já que se ele não tiver como identificar colisões, a nossa bolinha nunca vai conseguir passar por ele. Quer dizer, ela vai conseguir passar por ele, mas o gol nunca vai identificar. Então, com o gol do jogador 1 selecionado, viremos aqui na aba Inspector e clicaremos em Add Component. Em sua barrinha de pesquisa, procuraremos por Collider com 2 L's. E agora escolheremos uma forma para a nossa caixa de colisão. No caso, eu vou estar escolhendo essa aqui, a Box Collider 2D. Então vamos clicar em cima dela. E com isso vai ser criado um quadradinho aqui para a colisão do nosso gol. E como podemos ver, o nosso gol é bem maior que esse quadrado. Tipo, a caixa de colisão está desse tamanho, mas o gol é do tamanho inteiro da tela. Então, bora alterar o seu tamanho. E para fazer isso, aqui na aba Inspector, em seu componente Box Collider 2D, clicaremos no botãozinho do Edit Collider. E agora, pegaremos ou no quadradinho de cima ou no quadradinho de baixo. E com a tecla Alt pressionada no teclado, iremos movimentar o nosso mouse. Desse jeito a gente vai aumentar e diminuir os dois lados ao mesmo tempo. Então vamos aumentá-lo aqui, galera. E não importa muito se a gente passar da linha da câmera, que essa linha branca, na verdade, a gente até quer passar, que é para garantir que a bolinha passe pelo gol. Então vamos deixar o gol bem grandinho, acho que desse tamanho aqui tá legal. E agora já podemos vir aqui e clicar novamente em Edit Collider, para salvar as alterações. E como esse aqui será o gol do jogador 1, acho que podemos trazê-lo para trás do jogador 1, né? Já que o gol no centro da tela não dá muito certo. Então vamos pegar a Move Tool, clicar na setinha vermelha, e com a tecla Ctrl pressionada no teclado, vamos trazer o gol aqui para trás. Nesse caso, nós queremos que o gol fique para fora da tela, né? Porque se ele ficasse dentro da tela, o que aconteceria é que, tipo, o gol seria marcado sem que a bolinha tivesse saído da tela. Isso poderia acabar ficando um pouquinho estranho. Então vamos deixar o gol para fora da tela. Eu acho que aqui tá legal. Para quem quiser a posição exata, tá aqui na aba Inspector, ó. Ele tá em menos 10.5 no eixo X. E agora, galera, só para exemplificar uma coisinha, porque o nosso gol tá 99% pronto. Falta fazer um ajuste nele, mas só para exemplificar. Ó, vamos vir aqui em cima e clicar no Play. E agora vamos marcar um gol no jogador 1. Vamos mandar a bolinha para lá. E... Paran! Nosso gol de fato está lá, mas como vocês puderam ver, a bolinha bate nele e volta. E esse não é o comportamento esperado de um gol. Nós queremos que a bolinha passe por ele e simplesmente fique lá, nós não queremos que ela volte. Então o que a gente tem que fazer, galera, é de algum jeito continuar se identificando a colisão, né, da bolinha com o gol,
mas sem que a Unity realize essa colisão. Ou seja, queremos que ela identifique que a bolinha passou para o nosso gol, mas não que ela mande a bolinha de volta. E por mais complicado que possa parecer fazer isso, é extremamente simples, galera. Pois tudo que a gente tem que fazer é transformar o collider do nosso gol em um trigger. E caso você esteja se perguntando o que é um trigger, é bem simples, galera. Um trigger nada mais é que um gatilho. Traduzindo aí, né, meio forçadamente, trigger é gatilho, mas o que isso significa é que quando alguma coisa colide com um trigger, a Unity identifica essa colisão, mas não a realiza. Ou seja, a bolinha vai passar pelo collider do nosso gol, a Unity vai identificar essa colisão, mas não vai realizá-la. Ou seja, a bolinha vai passar por aqui e não vai voltar. E eu sei que de início todo esse lance de colliders e triggers pode parecer muita coisa, mas pode ficar tranquilos que quanto mais estudarmos e praticarmos, mais entenderemos. Sabendo disso, bora agora transformar o nosso gol em um trigger. Então, para fazermos isso, com o nosso gol do jogador 1 selecionado, viremos aqui na aba Inspector e no seu componente Box Collider 2D. E aqui, veremos que temos uma caixinha chamada isTrigger. Então, tudo que temos de fazer para transformar o Collider em um trigger é vir aqui e marcar essa caixinha. E pronto, só isso. Agora o nosso Collider já é um trigger. Tanto é que podemos vir aqui e clicar no Play. E se fizermos tudo certinho, galera, se liga, vamos marcar gol no jogador 1 de novo, ó. Mandar a bolinha, ela vai parar e pum! Vocês podem ver aqui que ela está descendo cada vez mais, ou seja, agora a Unity de fato identificou a colisão, mas não realizou, o que é exatamente o que queremos. Então agora que a gente já tem o nosso gol do jogador 1 pronto, vamos criar o gol do jogador 2. E é claro que nós poderíamos simplesmente duplicar o gol do jogador 1 e fazer algumas mudanças, mas como a gente está aprendendo aqui, é interessante fazer tudo do zero para que aprendamos direitinho o que a gente está fazendo. Então, vamos criar agora o gol do jogador 2. E para fazermos isso, viremos aqui na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito e depois viremos a opçãozinha chamada Create Empty. Em seu nome colocaremos Gol do jogador 2 e apertaremos Enter para confirmar. E agora, como de costume, vamos trazer o gol para o centro da tela. Então, clicaremos com o botão direito em cima do seu componente Transform, iremos em Reset para resetá-lo. E agora, como a gente já está ligado, tem que adicionar um componente de colisão nele, senão ele não vai conseguir identificar quando a bolinha bater nele. Então, aqui no aba Inspector ainda, clicaremos em Add Component e procuraremos por Collider com 2 L's e escolheremos novamente a opçãozinha chamada Box Collider 2D. E lembrando, galera, que tem que ser o Box Collider 2D e não só o Box Collider, porque nós estamos desenvolvendo o jogo 2D. O outro Box Collider é para objetos 3D. Tendo isso em mente, bora agora aumentar a nossa caixa de colisão porque está bem pequenininha. Então vamos clicar no botãozinho de Edit Collider. E agora pegando no quadradinho de baixo ou no de cima, com a tecla Alt pressionada no teclado, iremos mover o nosso mouse, deixando o gol bem grandão, acho que desse tamanho aqui está bom. Agora podemos clicar novamente em Edit Collider. E agora com a Move Tool, vamos pegar o gol do jogador 2 e trazê-lo para a parte direita da tela. Ó, como vocês se lembram, o gol do jogador 1 estava na posição menos 10.5. Então o gol do jogador 2 pode estar na mesma posição, só que positiva, né? Se essa aqui está em menos 10.5, o gol do jogador 2 a gente pode deixar em 10.5, assim fica tudo igual, tudo direitinho. E agora não podemos esquecer, é claro, de transformar os nossos gols em triggers. Pois no momento, né, o nosso gol 1 de fato é um trigger, mas o gol do jogador 2 ainda é um collider. Então, para transformar em trigger, viremos aqui na aba Inspector e no seu componente Box Collider 2D, marcaremos a caixinha chamada isTrigger. E pronto, agora os nossos dois gols já estão prontos para funcionar. Tanto é que se viermos aqui em cima e clicarmos no Play, veremos que agora nenhum dos nossos gols impede a passagem da bolinha. O gol do jogador 2 não impede a passagem da bolinha. Vamos testar agora o gol do jogador 1. Vamos dar uma livre passagem. Beleza, ele também não impede a passagem. Porém, embora já tenhamos os nossos gols, galera, eles ainda não funcionam, pois se liga, a gente não marcou ponto nenhum e a bolinha simplesmente está sumindo aqui no infinito para sempre. Então o que faremos agora é criar um pequeno sistema de pontuação para o nosso jogo. E para fazer isso, galera, nós estaremos criando dois novos scripts. Um script servirá para cuidar dos nossos gols e outro script servirá para cuidar da nossa pontuação.
Eu sei que só falando pode parecer um pouco abstrato, então bora lá fazer isso. No caso, vamos criar primeiro o script dos nossos goals. Então, para fazer isso, viremos aqui na pasta Scripts, na aba Project, e dentro dela, clicaremos com o botão direito, iremos em Create, em C# Script. Em seu nome colocaremos Go e apertaremos Enter para confirmar. E galera, o que a gente vai estar fazendo nesse script do Go aqui é bem simples. Primeiro, a gente vai estar verificando se a gente está com o gol do jogador 1 ou com o gol do jogador 2. E depois, dependendo de qual gol que for, nós estaremos dando pontos para o jogador 1 ou para o jogador 2. E com isso, o nosso sistema de pontuação vai funcionar direitinho. Então agora que o script já foi criado, vamos clicar 2 vezes em cima dele para abri-lo. E beleza, agora que temos o nosso script aberto, a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito dizer para a Unity se estamos com o gol do jogador 1 ou com o gol do jogador 2. E por mais complicado que isso possa parecer, galera, a gente vai estar fazendo mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez no controle dos jogadores. Olha, se voltarmos aqui na Unity e abrirmos o script controle dos jogadores, veremos que aqui temos uma variável do tipo bool, ou seja, uma variável de verificação, que diz para a Unity se estamos controlando o jogador 1 ou o jogador 2. Aí, se a gente está controlando o jogador 1, a gente movimenta ele com o W e o S. Já se a gente está controlando o jogador 2, a gente movimenta ele com a setinha de cima e a de baixo. E a gente faz tudo isso com essa variável aqui chamada jogador 1. Então a gente vai estar fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui no script do Go. Então, tendo isso em mente, vamos vir aqui acima do method start, mas ainda abaixo do nome do script, e nessa linha vamos digitar public, para que possamos visualizar a variável na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como essa variável será uma variável de verificação, colocaremos bool, com 2 Os. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicadinho, colocaremos Go do jogador 1. E depois, ponto e vírgula no final, para indicarmos que já acabamos com essa linha. Então beleza, agora que já temos um jeito de dizer se é o gol do jogador 1 ou o gol do jogador 2, o que precisamos fazer é seguir, é de algum jeito identificar se a nossa bolinha de fato passou pelo nosso gol. E no caso, pessoal, a gente vai estar realizando essa verificação mais ou menos do mesmo jeito que a gente realizou quando quis identificar a verificação da bola. Ó. Se voltarmos aqui na Unity e abrirmos o script da bola, veremos que bem aqui no finalzinho do script, nós criamos um método chamado onCollisionEnter2D para identificar se a nossa bolinha tinha colidido com alguma coisa. Então, a gente tem que fazer praticamente a mesma coisa aqui no script do Go, mas ao invés de identificarmos uma colisão em seu collider, nós temos de identificar uma colisão em seu trigger. Então, para fazer isso, o que faremos agora é, vamos descer um pouco o nosso script, e antes de mais nada a gente pode deletar o método start e update, porque a gente não vai estar usando nenhum dos dois nesse script aqui. Então podemos deletá-lo sem problemas. Ó. Vamos deletar o método start e agora vamos deletar o update. Show de bola! Com esses dois métodos deletados, vamos agora identificar uma colisão no nosso trigger. E para fazer isso é bem simples. Tudo o que temos de fazer é abaixo da variável do jogador 1, digitar onTrigger Enter 2D e apertar Enter para que a Unity complete esse método para a gente. E é isso aí, galera. Agora já temos meio caminho andado, pois o método onTriggerEnter2D é chamado sempre que alguma coisa colide com o trigger de um GameObject. No caso, como vocês podem ver, ele é bem parecido com o método onCollisionEnter2D. A única diferença é que o método onCollision identifica colisões em um collider, enquanto o método onTrigger identifica colisões em um trigger. Então é importante sempre ter essa diferençazinha aí em mente, galera, pois no caso os nossos gols são triggers e não colliders. E é por isso que a gente precisa utilizar esse método aqui. E eu sei que de início, galera, esse lance de ficar criando métodos diferentes, né, para configurações diferentes, pode parecer bastante coisa. Mas pode ficar tranquilos que conforme a gente vai estudando e praticando, tudo isso vai ficando bem tranquilo, galera. Então vamos lá. Agora que já temos nosso método onTriggerEnter2D criado, a primeira coisa que precisamos fazer é identificar se estamos com o gol do jogador 1 ou o gol do jogador 2. Desse jeito a gente vai poder dar o ponto para o jogador 1 ou para o segundo. E para fazermos isso, estaremos utilizando a nossa variável gol do jogador 1 que acabamos de criar. Então, dentro das chaves do método onTriggerEnter2D,
criaremos uma condição if digitando if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E como vocês se lembram, o que uma condição if faz é verificar se o que está dentro de seus parênteses aconteceu. E se de fato aconteceu, aí a gente roda o código que estiver dentro de suas chaves. Então, vamos dentro desses parênteses verificar se estamos de fato com o gol do jogador 1. E para fazermos isso, dentro deles digitaremos o nome da variável gol do jogador 1, 2 símbolos de igual, já que queremos realizar uma verificação, e logo em seguida a palavra true, que em inglês significa verdadeiro. E agora, galera, sempre que estivermos de fato com o gol do jogador número 1, aí a gente vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então o que a gente vai estar fazendo mais pra frente é programando aqui para dar ponto para o jogador 2, já que ele marcou o gol no gol do jogador 1. Mas antes de fazermos isso, galera, vamos criar uma condição para verificar se não estamos com o gol do jogador 1, ou seja, se a gente está com o gol do jogador 2. E para fazermos isso, nós poderíamos sim criar uma outra condição if para verificar se o valor dessa variável é falso. Porém, ao invés de fazermos isso, estaremos criando uma condição else, que, como vocês se lembram, a condição else verifica exatamente o contrário da condição if. Ou seja, se essa condição if aqui verifica se o valor é verdadeiro, a condição else vai verificar se o valor é falso. Lembrando que a gente utilizou a condição if-else aqui no método update do script controle dos jogadores, olha. Na primeira if a gente verificava se era verdadeiro, e consequentemente na else a gente verificava se era falso. Então aqui no script do Go, logo abaixo da condição if, digitaremos else, abre e fecha chaves. E beleza, com essas únicas linhas de código aqui, galera, já temos o nosso sistema de pontuação praticamente pronto. A única coisa que de fato está faltando é marcar nossa pontuação. Mas no caso nós estaremos fazendo isso em outro script, então bora lá criar ele. Mas antes, aqui no script do Go, vamos salvá-lo apertando Ctrl S. E agora vamos voltar para a Unity e apertar Ctrl R para garantir que a Unity leia as alterações feitas nesse script. Agora vamos lá, esperar a barrinha verde terminar de carregar. Então, para criarmos o nosso próximo script, galera, viremos aqui na aba Project, dentro da pasta Scripts. E dentro dela, clicaremos com o botão direito, iremos em Create e logo em seguida em C# Script. E em seu nome, colocaremos Game Manager. E logo em seguida, apertaremos Enter no teclado para confirmar. E agora, galera, antes de começarmos a programar esse script, vale um pequeno detalhe aqui, que como podemos ver, a imagem de todos os nossos scripts é esse jogo da velha, essa hashtag aqui, que representa a hashtag da linguagem C#, que é a linguagem que a gente está programando no nosso jogo. Porém, como podemos ver, o script do Game Manager não possui essa imagem do jogo da velha. Pelo contrário, esse script aqui possui uma imagem de engrenagem. E isso aqui, galera, pode ficar tranquilo, não é bug nenhum, não tem nenhum erro. Isso aqui aconteceu porque o script Game Manager é um nome bastante comum dentro da Unity, galera. Pois o script Game Manager, nós geralmente utilizamos ele para armazenar as informações principais e essenciais do nosso jogo. Como temos aqui como exemplo, né, a pontuação do nosso jogo. E como a pontuação é um ponto-chave do nosso jogo, é uma informação importante, a gente coloca ele aqui no nosso Game Manager. Pois o Game Manager ele funciona como uma espécie de engrenagem do nosso jogo, é o que faz tudo funcionar em sincronia. E é justamente por isso que a Unity coloca nele, né, a imagem de engrenagem. Ela coloca isso aqui para dar uma diferenciada, eu acho muito da hora. No sentido prático não faz diferença nenhuma, ele continua funcionando como qualquer outro script, mas é interessante, né, ter esse símbolo de engrenagem para um script que basicamente funciona como a engrenagem do nosso jogo. Tendo isso em mente, né, bora clicar agora 2 vezes em cima do script para abri-lo. E agora, a primeira coisa que precisamos fazer aqui no script do Game Manager é de algum jeito ficar de olho, né, na pontuação, tanto do jogador 1 quanto do jogador 2. E no caso, como vocês podem imaginar, nós podemos ficar de olho nessas pontuações através de algumas variáveis. Então, bora lá criar essas variáveis, galera. Então vamos ver aqui acima da meta start, mais abaixo do nome do script, e nessa linha vamos digitar public, para que possamos visualizá-la na aba Inspector da Unity. Em seu tipo, galera, até agora nós utilizamos variáveis do tipo float quando quisermos declarar um número.
Porém, variáveis do tipo float podem sim armazenar números inteiros, né? Mas elas servem principalmente para armazenar números quebrados. E até aí tudo bem, a gente de fato precisava de números quebrados até agora. Mas neste caso, na nossa pontuação, a gente não vai ter número quebrado. Porque ou a gente faz um gol ou não faz nenhum. Ou seja, não dá para fazer meio gol. Então, no tipo da variável, galera, ao invés de colocarmos float, colocaremos int. Pois variáveis do tipo int armazenam números inteiros. Então a gente pode colocar 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então a gente coloca public int. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos Epa, escrevi errado. Colocaremos pontuação do jogador 1. E no final, ponto e vírgula. E beleza. Com essa única variável aqui, agora conseguimos armazenar a pontuação do nosso jogador 1. Então precisamos fazer a seguir a mesma coisa para armazenar a pontuação do jogador 2. Então na linha de baixo digitaremos public int. Em seu nome colocaremos pontuação do jogador 2. E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora com essas duas variáveis aqui já podemos criar nosso sisteminha de pontuação. E lembrando que quando a gente está nomeando variável, as variáveis não podem ter acento nem nada, tanto é que está escrito pontuacal do jogador. Então bora lá agora criar o nosso sistema, galera. No caso, o que queremos fazer aqui é criar dois novos métodos, galera. O primeiro método servirá para atualizar a pontuação do jogador 1 e o segundo método servirá para atualizar a pontuação do jogador 2. Então, o que estaremos fazendo agora é descendo um pouquinho o nosso script e logo abaixo do método update digitaremos public void. Lembrando que este método aqui tem que ser public, pois queremos acessá-lo através de outros scripts. Em seu nome colocaremos aumentar pontuação do jogador 1. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Eu sei que o nome do método tá bem grandinho, mas é interessante sempre deixar os métodos, pelo menos o seu nome, muito autoexplicativo. Desse jeito você bate o olho e já fala, é para isso que esse método serve. Então vamos criar o método para aumentar a pontuação do jogador 1. E agora, antes de programá-lo, vamos também criar o método para aumentar a pontuação do jogador 2. Então, logo abaixo desse método, mas ainda dentro da última chave que fecha o script, digitaremos public void, em seu nome, aumentar pontuação do jogador 2. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E agora, galera, tudo o que queremos fazer dentro dessas duas chaves, tanto desse segundo método quanto do primeiro, é simplesmente aumentar as pontuações desses jogadores. E no caso, nós podemos fazer isso através das variáveis que acabamos de criar. Então, dentro do método aumentar a pontuação do jogador 1, tudo que a gente tem que fazer é pegar a variável pontuação do jogador 1 e aumentar o seu valor. E a mesma coisa aqui no método aumentar a pontuação do jogador 2, tudo que a gente tem que fazer é pegar a variável pontuação do jogador 2 e aumentar o seu valor. Eu sei que só falando pode parecer um pouquinho abstrato, então bora lá fazer isso. Então, vamos descer o nosso script e dentro das chaves do método aumentar a pontuação do jogador 1, vamos digitar o nome da nossa variável, pontuação do jogador 1, símbolo de mais e símbolo de igual, para pegar o seu valor atual e logo em seguida adicionar um novo valor, e logo em seguida o número 1. E no final, ponto e vírgula. E beleza, com essa única linha de código aqui, galera, já podemos aumentar a nossa pontuação. Só dando uma explicadinha rápida aqui, que na programação, quando você coloca um símbolo de mais seguido de um símbolo de igual, o que você está fazendo é dizendo para o computador, pega o valor dessa variável aqui e logo em seguida adiciona um novo valor. Ou seja, ao invés de simplesmente pegar a nossa variável e adicionar um valor, ela pega o valor atual dela e adiciona um outro, que no caso é 1. Ou seja, se o valor da variável pontuação do jogador 1 for 0, ela vai lá, vai pegar ele e vai adicionar 1, e 0 mais 1 é 1. Então vai virar 1. Já se o valor dessa variável for 1, a gente vai pegar o valor dela, que é 1, e vai acrescentar 1, e 1 mais 1 é 2,
E por aí vai, galera. De 2 vai para 3, de 3 vai para 4, 4 para 5, até o infinito. E beleza, agora que a gente já fez isso aqui com a pontuação do jogador 1, vamos fazer a mesma coisa na pontuação do jogador 2. Então, dentro das chaves do método aumentar a pontuação do jogador 2, digitaremos o nome da variável, pontuação do jogador 2, símbolo de mais, símbolo de igual, e logo em seguida o número 1. E no final, é claro, colocaremos um ponto e vírgula. E beleza, galera? Com esses dois métodos aqui, o nosso sistema de pontuação já está 99% pronto. Eu digo 99% pronto porque, embora tenhamos esses métodos criados, nós ainda não os chamamos de nenhum lugar. Ou seja, eles não têm como funcionar. Então, se não vejamos, galera, aqui no nosso script nós poderíamos chamá-los sim no método start, mas isso não seria bom, porque logo quando o jogo iniciasse, os nossos jogadores iam ganhar pontos sem fazer nada. Então, o que nos resta é chamá-lo no método update. Porém, embora de fato pudéssemos fazer isso, não seria uma boa, pois o método update é chamado uma vez por frame. Ou seja, se o nosso jogo estivesse rodando a 30 quadros por segundo, os nossos jogadores estariam ganhando 30 pontos por segundo, e isso não é muito legal. No caso, a gente só quer que os nossos jogadores ganhem pontos quando eles de fato marcarem gol. Então, ao invés de chamar esses métodos que criamos aqui no Game Manager dentro do próprio Game Manager, nós queremos chamá-los dentro do script Go. Desse jeito, sempre que alguma coisa entrar no trigger dos nossos gols, a gente vai acessar o script Game Manager e rodar esses métodos. Eu sei, pode parecer muita coisa, então vamos no passo a passo aqui, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar o Game Manager aqui, todas as alterações que fizemos nele. Então vamos salvá-lo apertando Ctrl S, voltar para... Aqui eu ia falar voltar para Unity. Mas vamos salvar o Game Manager apertando Ctrl S, vamos voltar para o script do Go. E agora, galera, tudo o que temos de fazer é, tanto na condição if quanto na else, nós temos de acessar o script do Game Manager e rodar um método específico. No caso, galera, se for o gol do jogador 1, nós queremos dar ponto para o jogador 2, pois ele fez gol no time adversário. Então, dentro da condição if, a gente tem que rodar um método aumentar pontuação do jogador 2, e dentro da condição else, nós temos de rodar o método aumentar pontuação do jogador 1. Então, bora lá fazer isso. Dentro das chaves da condição if, digitaremos o comandinho find object of type, símbolo de menor que, símbolo de maior que. E no caso, galera, o comandinho find object of type procura um script específico no nosso jogo. No caso, nós queremos acessar o script Game Manager que acabamos de criar. Então, dentro desses dois símbolos aqui, digitaremos o nome do nosso script, Game Manager, e depois de fechar esse símbolo, abriremos e fecharemos parênteses, e agora diremos o que queremos fazer nesse script. No caso, como vimos agora há pouco, queremos rodar o método aumentar pontuação do jogador 2. Então, depois de fechar os parênteses, colocaremos um ponto e o nome do método aumentar pontuação do jogador 2. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto. Isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para aumentar a pontuação do jogador 2. Porque agora, sempre que alguma coisa colidir com o gol do jogador 1, a gente vai acessar o script Game Manager e vai rodar o método aumentar pontuação do jogador 2. E com isso a nossa pontuação vai crescer em 1. Belezinha, show de bola. Então vamos agora fazer absolutamente a mesma coisa aqui na condição else, só que ao invés de aumentar a pontuação do jogador 2, vai ser a do jogador 1. E lembrando rapidamente aqui, galera, que nós só podemos chamar esses métodos aqui porque os criamos como públicos. Ou seja, se tivéssemos criado eles como privados, a gente não conseguiria chamá-lo. Por isso que a gente criou os dois com public. Só explicando isso rapidamente. Então aqui no script Go, dentro das chaves da condição else, digitaremos novamente o comandinho find object of type para acessarmos algum script, símbolo de menor que, símbolo de maior que, e dentro desses dois símbolos colocaremos o nome do script que queremos acessar, que no caso é Game Manager. No final da linha, abriremos e fecharemos parênteses, colocaremos um ponto e o nome do método que queremos acessar, que no caso é aumentar pontuação do jogador 1. E no final, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E beleza, galera. Com isso aqui já podemos marcar pontuação no nosso jogo.
Ainda temos uns ajustes para fazer, mas por enquanto já dá para testar o nosso sisteminha. Então o que podemos fazer agora é salvar o script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que a Unity leia as alterações feitas nos nossos dois novos scripts. Então beleza, com essas alterações tendo sido lidas, a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar o script do Go e do Game Manager aqui na nossa cena. Já que no momento os nossos scripts de fato existem, mas não podem funcionar porque eles não existem aqui dentro do nosso jogo. Então, para adicionar o script do Go, vamos selecionar o Go do jogador 1 e arrastar o script Go até a aba Inspector. Vamos fazer a mesma coisa com o Go do jogador 2. Vamos selecioná-lo e arrastar o script até a aba Inspector. E aqui, galera, para já deixar tudo configuradinho, a gente tem que escolher um valor para a variável Go do jogador 1. No caso, como a gente está com o Go do jogador 2 selecionado, a gente tem que deixar essa caixinha desmarcada. Ó. Se ela estiver marcada é só desmarcar. Desse jeito a gente diz para a Unity que esse Go aqui não é o do jogador 1. Então, a lógica diz que temos de selecionar o Go do jogador 1 e deixar essa caixinha aqui marcada. Já que desse jeito a gente está dizendo que o valor dessa variável aqui é verdadeiro. Então quando a caixinha está desmarcada é falso, quando está marcada é verdadeiro. E beleza, com isso o nosso sistema já pode funcionar. Então vamos agora adicionar o Game Manager na nossa cena. No caso nós poderíamos adicioná-lo em qualquer objeto daqui, né? Podia ser no teto, no piso, no jogador, na bolinha. Mas é interessante ter um objeto próprio para o Game Manager, né? Aqui no nosso jogo não vai fazer tanta diferença, pois a gente está fazendo um jogo pequenininho. Mas conforme você for avançando nos seus estudos, for criando jogos cada vez mais complexos, vai ser interessante ter um Game Object para cada coisa. Então já vamos treinar isso aí. Então aqui na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito, iremos em Create Empty para criar um Game Object vazio. Em seu nome colocaremos Game Manager e apertaremos Enter no teclado para confirmar. E agora, só para manter o costume mesmo, vamos resetar a sua posição. Então aqui na aba Inspector, clicaremos com o botão direito em cima do componente Transform, iremos em Reset para trazê-lo para o centro da tela. E agora, para adicionarmos o script Game Manager no nosso Game Object Game Manager, basta selecioná-lo e arrastá-lo até a aba Inspector. Beleza, belezinha. Agora já temos as nossas pontuações aparecendo aqui, olha só que da hora. Pontuação do jogador 1 e pontuação do jogador 2. No momento, as duas pontuações estão de 0, já que a partida não começou. Mas se liga só, galera. Agora, se mantivermos o Game Manager selecionado aqui, para ficar de olho na aba Inspector, e viermos aqui em cima e clicarmos no Play, veremos que agora, se marcarmos um gol no gol do jogador 2, se liga, a pontuação do jogador 1 vai aumentar, pois no caso o jogador 1 teria marcado um gol aqui. Show de bola! Agora vamos testar o gol do jogador 2, ó. Vamos pegar... fazer aqui, ó, rebater. Agora a balinha vai pegar no gol do jogador 1. E quem ganhou o ponto agora foi o jogador 2. Maravilha, tá tudo funcionando certinho. Porém tem um pequeno inconveniente, né, que por mais que nossos gols de fato nos deem pontos, a nossa bolinha depois que passa o gol, ela simplesmente some de vista. Então o que a gente tem que fazer agora, galera, é antes de finalizar essa aula, garantir que a bolinha sempre volte para o centro da tela depois de passar pelo gol. E por mais complicado que isso possa parecer, galera, na verdade é bem simples. Tudo que temos de fazer é voltar aqui para o script do gol, galera. E como podemos ver, aqui no método onTriggerInter2D, quando nós criamos ele, a Unity também criou junto essas duas palavrinhas, Collider2D e Other. E no caso, galera, essas duas palavrinhas aqui nada mais são do que uma variável. O nome da variável é Other e o tipo dela é Collider2D. E Other, em inglês, galera, significa outro. Então, o que essa variável aqui faz é armazenar as informações do outro objeto que colidiu com a gente. Então, no nosso caso aqui, como exemplo, temos quando a bolinha passa pelo nosso gol, a Unity armazena as informações da bolinha na variável Other. Então, desse jeito, nós podemos utilizar essa variável chamada Other para acessarmos a nossa bolinha, pois são as informações delas que estão contidas aqui.
E eu sei que de início esse lance de variáveis dentro de parênteses pode parecer um pouquinho complicado, mas pode ficar tranquilos que quanto mais a gente estuda e pratica, mais a gente entende. E também isso é muito útil, galera, pois agora que a gente tem um jeito de acessar a bolinha que colidiu com a gente, nós podemos simplesmente pedir para que a Unity resete a posição dela, deixando-a assim no centro da tela. E para fazer isso é bem tranquilo, tudo que a gente precisa fazer é, tanto na condição if como na else, acessar a variável other, depois acessar o game object dela e aí resetar a sua posição. Então bora lá fazer isso. Vamos ir primeiro aqui na condição if e logo abaixo, logo depois de termos dado pontos para o jogador 2, digitaremos o nome da variável other, logo em seguida ponto game object com G minúsculo e O maiúsculo para acessarmos o game object que colidiu com o nosso trigger. Depois colocaremos ponto transform ponto position para acessarmos a sua posição. E agora, galera, como queremos passar uma nova posição para a bolinha, ou seja, queremos tirá-la de fora do mapa, colocaremos um único símbolo de igual, lembrando que 2 símbolos de igual são uma comparação e um símbolo de igual é um novo valor. Então colocaremos um único símbolo de igual e o comandozinho vector 2.0 e no final ponto e vírgula. E pronto, com essa única linha de código aqui, galera, agora já resetamos a posição da bolinha para o centro da tela. E nós fizemos isso por um motivo muito simples, galera. Quando a gente digita other.gameObject, nós estamos pedindo para que a Unity acesse o GameObject da variável other, que nada mais é que o GameObject que colidiu com o nosso trigger aqui. E logo em seguida, quando digitamos transform.position, nós pedimos para que a Unity acessasse o componente transform deste objeto e logo em seguida acessasse a sua posição. E como nova posição, nós passamos o comando vector 2.0. E o que isso significa, galera, é bem simples. Se voltarmos aqui na Unity, como vocês estão ligados, um vector 2 acessa o eixo x e y de um objeto. Ou seja, quando a gente digita vector 2, a gente pede para a Unity acessar o eixo x e y. E como a gente colocou ponto 0, a gente simplesmente pediu para a Unity pegar tanto o eixo x quanto o y e zerá-lo. Ou seja, não importa o valor dele, né? Pode estar um trilhão de coisas aqui e um trilhão de coisas aqui. Nesse instante, o x vai virar 0 e o y vai virar 0 também. E com isso a nossa bolinha vai voltar automaticamente para o centro da tela. Eu sei que de início pode parecer um pouquinho abstrato, né? Mas vocês verão já como é que funciona. Então agora que já programamos isso no Go do jogador 1, vamos programar no Go do jogador 2. Então aqui na condição else, logo abaixo da linha onde aumentamos a pontuação do jogador 1, digitaremos absolutamente a mesma coisa. Então colocaremos other.gameObject com G minúsculo e O maiúsculo, depois ponto transform.position, um símbolo de igual para darmos um novo valor para a sua posição e o comando vector 2.0. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera, isso aqui é tudo que temos de fazer para fazer com que a nossa bolinha volte para o centro da tela depois do gol. Tanto é que já podemos salvar agora o nosso script apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, o nosso sistema vai estar funcionando certinho também. Então vamos clicar aqui no Game Manager para ficar de olho nas variáveis de pontuação. E agora, vamos vir aqui em cima e clicar no Play. E se fizermos tudo certinho, a bola vai entrar no gol. Show de bola! Ela marca a nossa pontuação e logo em seguida volta para o centro da tela. Maravilha, galera! Nosso sistema de pontuação, epa, tá funcionando certinho! Olha o joguinho desafiador. É que jogar sozinho é meio complicado, né, galera? Você tem que ficar prestando atenção em 2 gols ao mesmo tempo. A gente tá fazendo esse jogo aqui para poder jogar com os amigos, aí com a família. Bem da hora. Ai, meu Deus, vem cá a bolinha. Boa! Então, agora que a gente já tem o nosso sistema de pontuação prontinho, galera. Vocês puderam ver, né, que a pontuação estava de 7,5. O que podemos fazer agora é vir em File e depois em Save, para salvarmos o progresso desta aula. Já que agora que o sistema de pontuação já está funcionando 100%, o que estaremos fazendo na próxima aula é criando elementos de interface de usuário. E desse jeito a gente vai estar mostrando a nossa pontuação na tela
e com isso os jogadores de fato terão como saber quantos gols eles marcaram. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula. Galera, tô passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C#. E nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS retrô, tipo Wolfenstein 3D, Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente. Então, se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity, tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado. E era isso, galera. Muito obrigado à companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!